Dia 8 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 32, 28, 52, Lucas 12, 35, 59, Salmo 78, 56, 64 e Provérbios 12 horas e 24. Deuteronômio 32, 2.28, 52. Versículo 28. Pois são uma nação sem juízo, e não há neles discernimento. Versículo 29. Se fossem sábios, entenderiam isto e considerariam o seu fim. Versículo 30. Como poderiam só perseguir 1000, e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha os não houvesse vendido, e o Senhor os não houvesse entregado? Versículo 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, como até os nossos inimigos reconhecem. Versículo 32. A videira deles procede da videira de Sodoma e dos campos de Gomorra. As uvas são venenosas, os cachos são amargos. Versículo 33. O vinho deles é veneno de serpentes, peçonha mortal de víboras. Versículo 34. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Versículo 35. Minha é a vingança e a retribuição, no tempo em que o seu pé vacilar, pois o dia da sua ruína está próximo e o seu destino se apressa. Versículo 36. O Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que a força dele se foi e não restou ninguém, escravo ou livre. Versículo 37. Dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Versículo 38. Os que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas ofertas derramadas. Que se levantem e os ajudem. Que os protejam. Versículo 39. Vejam agora que eu mesmo, sou ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e não há quem escape da minha mão. Versículo 40. Pois levantarei a minha mão aos céus e direi: juro pelo meu nome eterno. Versículo 41. Quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão segurar o juízo, tomarei vingança dos meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Versículo 42. Embriagarei as minhas flechas de sangue, e a minha espada devorará carne. Sangue dos mortos e dos cativos, cabeças dos líderes inimigos. Versículo 43. Exultem, ó nações, com o seu povo, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá aos seus adversários, fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Versículo 44. Moisés veio e recitou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Versículo 45. Quando Moisés terminou de proclamar estas palavras a todo Israel. Versículo 46. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes testemunho, e ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Versículo 47. Pois não é palavra sem valor para vocês, é a sua vida, e por meio dela vocês prolongarão os seus dias na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Versículo 48. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés. Versículo 49. Suba a este monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contemple a terra de Canaã, que darei aos israelitas como possessão. Versículo 50. Morra no monte para o qual você está subindo, seja reunido ao seu povo, assim como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Versículo 51. Porque vocês dois foram infiéis para comigo nas águas de Meribacades, no deserto de Zim, e não santificaram o meu nome entre os israelitas. Versículo 52. Você verá a terra diante de si, mas não entrará na terra que dou aos israelitas. Lucas 12, 35, 59. Versículo 35. Estejam prontos para servir, com as vestes cingidas e as lâmpadas acesas. Versículo 36. Sejam como homens que esperam seu senhor voltar das bodas, para abrir a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos cujos senhor os encontrar vigilantes quando voltar. Em verdade lhes digo, ele cingirá as vestes, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Versículo 38. E, se ele vier na segunda vigília ou na terceira e os encontrar assim, bem-aventurados são eles. Versículo 39. Saibam disto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 40. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Versículo 41. Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todos? Versículo 42. Respondeu o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor colocará sobre os seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo certo? Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Versículo 44. Em verdade lhes digo que porá sobre todos os seus bens. Versículo 45. Mas, se aquele servo disser no seu coração: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Versículo 46. O senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, colocando com os infiéis.
Versículo 47. Aquele servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será açoitado com muitos açoites. Versículo 48. Mas o que não a conheceu e fez coisas dignas de castigo, será açoitado com poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais se pedirá. Versículo 49. Eu vim para lançar fogo na terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Versículo 50. Tenho, porém, um batismo para ser batizado, e como me angustio até que ele se realize. Versículo 51. Pensam que vim trazer paz à terra. Não, eu lhes digo, mas divisão. Versículo 52. Pois de agora em diante haverá 5 numa casa divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Versículo 54. Diz também a multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Versículo 55. E, quando sopra o vento sul, dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Versículo 56. Hipócritas, sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Versículo 57. Porque não julguem por si mesmos o que é justo. Versículo 58. Quando você vai com seu adversário apresentar-se às autoridades, procure resolver o assunto no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial o lance na prisão. Versículo 59. Eu lhe digo, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Salmo 78, 56 e 64. Versículo 56. Mas eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Versículo 57. Tornaram-se infiéis, rebeldes como seus pais. Desviaram-se como um arco defeituoso. Versículo 58. Provocaram-no a ira com os seus altares idólatras e o incitaram a ciúmes com as suas imagens esculpidas. Versículo 59. Deus ouviu e indignou-se. Rejeitou totalmente Israel. Versículo 60. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Versículo 61. Entregou seu poder ao cativeiro e a sua glória nas mãos do adversário. Versículo 62. Entregou seu povo à espada e indignou-se contra a sua herança. Versículo 63. O fogo consumiu seus jovens, e as suas virgens não tiveram cântico nupcial. Versículo 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não puderam chorar. Provérbios 12 horas e 24. Versículo 24. A mão diligente dominará, mas a preguiçosa será subjugada. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.